Gente, vamos lá, vamos lá. Sim? Só falta ele virar para frente. Bom, tá aí. Vamos então continuar essa nossa última aula de exercícios antes da prova, né? Deixa eu passar a lista de presença aqui. Obrigado. A gente, no final da aula passada, vamos lembrar, ficou um exercício para terminar a conta, né? E a gente faz ele agora, então, e depois atende os pedidos aí de vocês. O exercício que ficou faltando era um de taxa relacionada, exatamente qual? 4.4, tá bom. Então vamos retomar um pouquinho do enunciado, né? Você tinha duas partículas se movendo no plano cartesiano, tá certo? Uma partícula chamada A se move sobre o eixo OX, sempre. A outra partícula B anda em cima da reta de equação y igual a menos raiz de 3x, tá certo? Era essa a situação. Você tem uma partícula se deslocando em cima dessa reta e outra se deslocando em cima do eixo x. São dadas as seguintes informações. Num certo instante, a partícula A está na posição 5 e afasta-se da origem com velocidade 3 nesse instante, tá bom? Então, se a gente for escrever a partícula A, como ela tem um movimento só horizontal, eu consigo descrever o comportamento dela com uma única função x, vamos dizer x índice A, para representar o movimento na componente horizontal da partícula A. Então, o que a gente sabe? Que nesse instante t0, x0 é 5, a posição da partícula é 5, e é dito que ela se afasta da origem com velocidade 3 nesse instante. Tá certo? Então temos essas informações sobre a partícula A. A partícula B, ela já tem um movimento que precisa de duas coordenadas para ser descrito, né? Como é que eu posso descrever a partícula B? Eu conto para você onde ela está, dizendo qual é a componente horizontal do seu movimento e qual é a componente vertical do seu movimento. Tudo bem? Só que o y de B, ele pode ser descrito em termos de x de B, xb de t, tá certo? Qual é a relação entre a coordenada y e a coordenada x dessa partícula? O y é menos raiz de 3x. Então, yb é menos raiz de 3 xb de t. Tá bom? Então, essas são as informações que a gente tem. E como informação extra, a gente tem que a velocidade com que a partícula se afasta da origem é 4. Tá certo? Então, eu posso tentar escrever quem é a distância da partícula B até a origem. Vamos tentar escrever isso aqui. Quem é a distância de B até a origem? Ao quadrado, para a gente se livrar da raiz. Em cada instante de tempo é xb ao quadrado mais yb ao quadrado, tá certo? Essa hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados desses catetos. Então, isso vai dar xb ao quadrado mais yb ao quadrado em cada instante de tempo t. E quanto que é yb ao quadrado? 3xb ao quadrado? Então, eu vou ter xb ao quadrado mais 3xb ao quadrado, isso dá 4xb ao quadrado. Então, eu consigo determinar a distância da partícula B em relação à origem só sabendo quem é a componente horizontal dela, porque a vertical se determina a partir disso. Tudo bem? Então, é fornecido para a gente o quê? A taxa de variação da distância, né? Então, eu conheço o valor de d' no instante t0. Se eu conheço o valor de d', eu consigo descobrir o valor de x'. Como? Derivando essa expressão, tá? Então, derivando isso, o que a gente vai ter? Duas vezes, né? Tem uma regra da cadeia aqui de novo. Isso vai ser 4
Derivando aqui, outra regra da cadeia. Vai ter um 2, né? Com esse 4 fica 8, xbt, xb' de t. Tá? No instante t0, o que a gente conhece? É fornecido para a gente que essa medida aqui, a taxa de variação da distância é 4. Então, eu vou ter 8 vezes a distância no instante t0. Vai ser igual a 8 vezes. Quanto que é x de b no instante t0? É dado isso? Aqui no exercício não é dado diretamente. Tá? Mas a gente calculou na aula passada quanto que deu? 3 sobre 2? xb' é o que a gente vai descobrir aqui, né? Quanto que vale a distância no ponto t igual a 0? Né? Quanto vale essa medida no ponto t igual a 0? Esse aqui a gente calculou da outra vez, deu 3 meios. Esse aqui é quanto? Menos raiz de 3 vezes 3 meios, tá certo? Então, vamos calcular aqui no cantinho. A distância no instante t0 ao quadrado vai ser o quê? Bom, a gente tem essa fórmula, é 4 vezes xb de t0 ao quadrado, tá? Portanto, se esse cara aqui era 3 meios, menos 3 meios ao quadrado 9 quartos, a distância é 3, tá certo? Muito bom. Então, a gente vai ficar com... Tá certo essa conta? Era 4, tá. Tá bom. Temos aqui 24, dá 2. Tá certo? A taxa de variação da componente horizontal da partícula B é 2. Se eu sei a taxa de variação da componente horizontal, eu sei a taxa de variação da componente vertical? Também, né? Como você tem essa relação aqui, cadê? Essa? Y de t é igual a menos raiz de 3x de t, derivando você descobre o y' em função do x'. Então, y de t, yb de t, igual a menos raiz de 3. Desculpa, aqui é menos, né? Menos 3 meios, então isso aqui fica menos 2. O que faz todo sentido, a partícula se afastando da origem, a componente horizontal do movimento dela decresce. Tá? Aqui você vai ter, então, menos raiz de 3 xb de t, e, portanto, y' no instante t0 vai ser quanto? Menos raiz de 3 xb' no instante t0, que dá 2 raiz de 3. Que é positiva, quando ela se afasta, o y aumenta. Então, o que a gente quer descobrir? O que o exercício pede concretamente? A taxa de variação dessa distância aqui, né? A distância entre as partículas A e B. Então, a partícula A está se movendo na horizontal, a partícula B em cima daquela reta. Eu quero saber como varia a distância entre as duas naquele dado momento. Para saber isso, a gente escreve a distância d de t, né? Quem é d de t? Ao quadrado, isso é, esta componente, que é quanto? O y de yb ao quadrado, mais essa componente. Quanto que é essa medida aqui? É o xa de t menos xb de t. Então, a distância ao quadrado vai ser xa de t menos xb de t, tudo ao quadrado, mais yb de t ao quadrado. Deriva, vai aparecer uma fórmula do d' em termos de quem? De x', y' de A e B, que nós conhecemos todos. Então, isso aqui, derivando, vai ficar 2 vezes d de t, d' de t vai ser igual a 2 vezes xa de t menos xb de t, vezes xa' de t menos xb' de t, mais
2 vezes YB de T, YB' de T. Tá? No instante T0, se você quiser, pode cortar o 2 em todas as parcelas aqui, sem nenhum problema. No instante T0, a gente consegue calcular tudo, tá bom? Sabemos a posição inicial da partícula A no eixo X, a componente horizontal da partícula B é determinada, x' de A foi dado do problema, xb' nós calculamos. Então, todos os dados conhecidos. Y, a coordenada y no instante t0 também é dada para a gente. Você determina a partir dessa equação, conhecendo xb. E o y' também calculamos aqui. Então, você consegue escrever o d' no instante t0 só em termos dessa fórmula. Quem é o d de t0? É exatamente essa hipotenusa quando a gente tem aqui 5 menos raiz de 3 sobre 2 e o número que precisa. Tá certo? Então é só fazer a conta, isolar, você chega na resposta, por exemplo, a resposta que está aí na lista. Dúvida no que tinha que fazer? Repetindo, é sempre a mesma coisa. É tentar atrelar as grandezas que estão enunciadas no problema, amarrar todas elas em termos ou uma da outra, se for possível, ok, isso quer dizer que você está derivando explicitamente, ou escrever as duas em termos de uma terceira unidade, uma terceira medida, que é a partir da qual determina as duas. Tá? Que é o que a gente fez, né? A gente tem o x dependendo de t e o y dependendo de t. E encontramos uma relação entre x e y para a partícula B. A informação veio dela estar andando em cima daquela reta. Você junta todas essas informações, não tem mais o que fazer. Tá bom? Ficou clara a solução do exercício? Dúvida? Dessa parcela ou da esquerda? Você ficou com uma dúvida em como derivar isso? Tá, vamos lá. Aqui tem uma regra da cadeia e uma subtração de funções, tá? Então, como é que você calcula? O que é essa função? De novo, aquele esqueminha. Você tem um número t, você calcula xa de t, calcula xb de t e subtrai. Tá bom? Qual é o passo seguinte? Pega essa quantidade e eleva ao quadrado. xa de t menos xb de t, tudo ao quadrado. Quando eu for derivar isso, é uma cadeia. Como é que você deriva? Derivada do elevar ao quadrado, 2 vezes a coisa. Tinham 2 aqui, né? 2 vezes a coisa, vezes a derivada disso. A derivada de uma subtração, quem que é? Subtração das derivadas, está aqui. Tá, o 2 que estava aqui, apareceu aqui também, e aqui a gente cancelou. Tá bom? Ótimo. Então, resolvido esse, a gente pode tentar ver quais são as dúvidas de vocês. Você tem uma, qual que é o teu? 6.1. Então, vamos marcar aqui no cantinho o que é para fazer. 6.1, o teu é algum da lista? Prova antiga, tá bom. Depois a gente pega o enunciado, qual que é, a gente só marca aqui a questão. Tá bom, sem estresse, né? Sem pressão sobre qual exercício a gente vai resolver. Mais algum? 4.8. 4.8 é o do motorzinho. Esse é bem legal. Mais algum? Vão escolhendo, vamos resolver esses e aí vocês pensam, tá? 6.1, então. Tá? É uma questão de múltipla escolha. E aí o enunciado diz o seguinte. Considere a seguinte afirmação. Tá? Então vamos tomar essa afirmação. Sejam f e g duas funções tais que o limite, quando x tende para mais infinito, de f de x é igual a mais infinito, e eu sei que g é limitada. Tá bom?
Então, é verdade que o produto de f vezes g é igual a mais infinito? Tá? Tem um monte de afirmações aí, ele pede para dizer qual é a correta. A letra A diz, bom, é correto dizer que essa afirmação é verdadeira? É verdade que toda vez que você tem uma função limitada vezes uma que tende para mais infinito, o resultado é mais infinito? Não. Você tem um contra-exemplo? É que ela assume sempre valores negativos. Eu tenho um exemplo mais fácil ainda, mais simples. Toma a função g de x constante igual a zero. Essa função é limitada? Sim. Quanto que dá f vezes g? Zero sempre. Então, o limite de f vezes g é o limite da função constante igual a zero, portanto, não dá mais infinito. Então, está aí um contra-exemplo. Tal afirmação é verdadeira quando supomos que o limite da g é diferente de zero? Também não. Porque se você pegar uma função g que tem um limite negativo no infinito, você vai ter um número negativo no infinito, uma função que tenda para menos 1. Então, eu vou ter uma com valor arbitrariamente grande, multiplicado por uma função que tende a um número negativo. Esse produto vai ficar arbitrariamente grande, mas negativo. O limite seria menos infinito. Então, B também é falso, né? Pega qualquer função g, tal que o limite, quando x tende para mais infinito, de g de x é negativo. Tá? Um número negativo. Tá. Tal afirmação é verdadeira se a gente supor que existe algum r maior do que zero, tal que o módulo de x é maior do que r para todo x pertencente a r. O que isso quer dizer? Quer dizer, eu posso dizer que isso aqui é verdade se eu suponho que g de x é maior do que r em módulo? Não, né? De novo, supõe que a tua função é limitada, mas que em todos os pontos o valor dela é maior do que, em módulo maior do que 2. Tá bom? Dá para dizer alguma coisa? Não, né? Porque se em módulo ela é maior do que 2, pode ser que ela seja menor do que menos 2, por exemplo. Tá? Então eu pego uma função limitada, cuja imagem fica menor do que menos 2. Você conhece alguma? Pega, por exemplo, o arco tangente, que é uma função limitada, ou pega o seno e translada lá para baixo para ela ficar sempre para baixo, o gráfico sempre abaixo do y igual a menos 2. O que eu posso dizer? Se a f tende para infinito e essa g é uma função limitada, satisfazendo essa propriedade, o limite de f vezes g vai ser mais infinito? Não, né? Porque eu estou multiplicando um seno que oscila por uma função que tende para mais infinito. Ele vai oscilar com uma amplitude cada vez maior, o limite não vai existir até. Tá bom? A letra D. Aí você supõe que não a g em módulo, mas a g é maior do que r. Então, se a g for uma função limitada maior do que, por exemplo, 2, é verdade que o limite de f vezes g vai tender para mais infinito? Sim. Mas aí, professor, aí que entra a minha dúvida. Por exemplo, com isso quer dizer que a g vai ser sempre positiva. Se ela é maior do que r para todo x pertencente a r, é verdade. E isso pareceu verdade, mas aí tem a sua dúvida. O que acontece? É verdade que uma função positiva pode tender para zero? Sim, né? Então, se você pega... Quer ver um contra-exemplo para a letra D, então? Tem que tomar um cuidado, né? G de x é maior do que r e o r é maior do que zero. Tá? O g de x é maior do que r e o r é maior do que zero. Então, um exemplo que você podia pensar, podia ser esse aqui, né?
pega f de x igual a x e g de x igual a 1 sobre x. Isso funciona como um contra-exemplo para afirmação? Tá, essa aqui você pode pensar que é ilimitada. Então faz uma coisa, limita ela assim, ó, põe 1 se o x for menor do que 1 e 1 sobre x se o x for maior ou igual que 1. Tá? Como é que é o gráfico dessa função g? Vem uma reta e depois você emenda com o que seria a continuação da hipérbole, tá? Pergunta, essa função se encaixa nas hipóteses? O g de x é maior do que r? Existe algum r positivo? Qual é o r positivo para o qual g de x fica maior do que esse número? Essa aqui, mas essa assíntota é r igual a 0, né? Ele pede que seja um r maior do que 0. Existe alguma quantidade bem pequenininha, r, de modo que o gráfico está sempre para cima disso? Não, né? Por quê? Vamos escrever ali do lado. Se você tem que g é maior do que r, o limite de g de x é maior ou igual que r. Porque ela pode se aproximar arbitrariamente desse valor r. Né? Então vamos escrever isso. Se você sabe... Então, ela vai ficar correta. Porque isso aqui não funciona como um contra-exemplo. Porque ela não satisfaz a propriedade que g de x é maior do que r para algum r. O único r, quer dizer, um r para o qual g de x é maior é o r igual a 0. E ele pede que o r seja estritamente maior do que 0. Então, o que está acontecendo? Se você tem que g de x é maior do que r, o máximo que você pode dizer é que o limite é maior ou igual que r. Né? Porque ela pode vir por cima da reta horizontal r e tender para essa reta. Ok. Mas o r é maior do que 0. Então, com certeza, o limite da g de x, se existir, é um número real positivo. E aí eu estou multiplicando a f que tende para mais infinito por uma função cujo limite no infinito com certeza é um número positivo. Mas se esse número positivo for muito pequeno, tipo quase zero, você multiplica. Tá, um número positivo muito pequeno, quase zero, ainda é um número positivo. Mas se a gente multiplicar por infinito, não é um número positivo. Você não multiplica por infinito, porque não pode. Infinito não é um número. Mas vamos com cuidado. Pega o teu número favorito, esse r que você está pensando bem pequenininho. 10 elevado a menos 1 milhão. O que quer dizer que a f tende para mais infinito? Que quando f tende para mais infinito, no x tendendo para mais infinito, quer dizer o quê? Que dado qualquer número epsilon, vai ter um ponto a partir do qual o gráfico da f está para cima desse epsilon. Então, quando eu vou ter um número bem grandão, multiplicado por uma coisa... Vamos supor que o limite da g deu exatamente igual a r. Tá? Deu esse 10 elevado a menos 100. Então, eu vou multiplicar valores arbitrariamente grandes por uma coisa que é arbitrariamente próxima de 10 elevado a menos 100, que é um número real positivo. Então, esse produto vai ficar um número real positivo bem grande. Por quê? Isso aqui me garante que a g não tende a zero. Tem alguma reta que não deixa a g explodir, ou melhor, não deixa a g se aproximar arbitrariamente do zero. Portanto, não tem chance de você ter uma indeterminação aqui no tipo infinito vezes zero. Porque esse cara é sempre maior do que um número positivo, portanto, ele é positivo. Tá bom? Então, quando eu defino que o limite de x tendendo a infinito é maior do que zero, eu estou dizendo que ele não pode ser tipo 1 sobre x. A g de x não pode ser uma coisa do tipo 1 sobre x, porque 1 sobre x tem limite zero no infinito. Não seja exatamente zero, ele tende a zero. Tende a zero, então ela não... a função g de x igual a 1 sobre x é uma que não serve como exemplo quando você está pensando que a função g tem limite infinito no zero. O valor de g de x é sempre positivo, dessa 1 sobre x. É sempre positivo. Ele se aproxima arbitrariamente de zero
Então, é uma quantidade positiva que nunca é zero, mas que tende a zero. Quanto maior for o valor de x, mais próximo de zero ele vai ser. Tá bom? O que isso quer dizer? Que por menor que seja a reta horizontal que você pegar aqui, sempre vai ter pontos do gráfico entre o eixo x e essa reta. Por mais baixinha, mais próximo do eixo x que ela esteja. Tá bom? Caso tipo, eu falo que limite tende a zero, aí nesse caso eu posso considerar que não exista esse espacinho. Quando o limite da função tende a zero, é exatamente isso, né? Dizer que a função tende para zero quer dizer que não tem nenhuma reta que fica inteiramente abaixo do gráfico e acima do eixo x. A reta mais baixa, isso. Aí você está brincando com aquela coisa que a gente falou lá no começo de supremo e ínfimo de valores, de um conjunto das supremos e ínfimos dos valores que a função pode atingir naquele ponto. Tá bom? Você ia perguntar? Então, ali na letra A, tem uma tipo, se g de x for zero, o limite dela vai ser zero. Se for infinito vezes zero, não é uma determinação? Infinito vezes zero, vamos tomar cuidado com a linguagem. Infinito vezes zero, a gente diz que é uma indeterminação, por quê? O que quer dizer essa frase, infinito vezes zero é uma indeterminação? Eu estou com um produto de duas funções, onde uma tende para infinito e a outra tende para zero. Então a gente abusa e escreve infinito vezes zero. Tá? Aqui você não tem a g tendendo para zero. G é constante igual a zero. Então quem é a função f vezes g calculada em x? Pela definição de produto de funções, isso é f de x vezes g de x. Tá? Isso aqui não é infinito, isso é um número real, que isso aqui quer dizer para a gente o quê? Que quanto maior for o x, maior vai ser esse número. Mas f de x dá sempre um número real. F de x nunca dá infinito. Não pode botar um x que dá infinito, porque f de x pertence a R, está no contradomínio, é um número real. Tá bom? Então isso aqui é sempre um número real, e essa função g é constante vezes zero. Constante igual a zero. Então, qualquer número vezes zero é zero. Tá? Exemplo concreto. Pega uma função que tende para infinito, f de x igual a x. Isso, se a função g fosse uma função que tende a zero, aí você tem uma indeterminação. Retomando, exemplo concreto. Essa aqui tende para infinito no infinito. Essa aqui tende para zero no infinito. O produto tende para 1 porque, na verdade, é a função constante igual a 1. Tá? Ah, quero uma que tende para 2. Tá bom. Quero uma que tende para zero. Aumenta aqui um pouquinho a potência. Quero uma que tende para infinito. Aumenta a potência da f. Tá? São duas coisas, uma que tende para zero, outra para infinito, que, dependendo de quem são os fatores, pode acontecer qualquer coisa. Isso é uma indeterminação. Ali não tem indeterminação porque a g é constante igual a zero. Então, f de x vezes zero, se quiser, vai na tabuada do zero. Qualquer coisa vezes zero é zero. Qualquer número vezes zero é zero. Tá bom? Ótimo. Então, ficou claro o exercício? Tá bom? Então, a resposta aí é a letra D, do 6.1. Ótimo. Ah, comentar a letra E. A letra E diz o quê? Que a afirmação é falsa para toda função g limitada. Pega g, a função constante igual a 1. Né? Então, na alternativa E, a função g constante igual a 1 é uma função limitada? Sim. Quanto que vai ser o limite de f vezes g nesse caso? Se g é constante igual a 1, f vezes g, o limite é f, vai dar infinito de novo. Tá bom? Então, a letra E, demos um contra-exemplo. Dizer que uma afirmação é falsa, basta dar um contra-exemplo. Tá bom?